Conexão Jovem Podcast. Provérbios, 31 dias de sabedoria. Podcast. Episódio 19. Deixa pra lá. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu sou a Paula. E eu sou o Renato. Nós somos do grupo Conexão Jovem da IEQ Polvilho. Nossa, dia 19 de maio já. Tá passando muito rápido. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que é um verdadeiro desafio para todo mundo. Saber esperar, ter paciência e escolher não reagir na hora quando alguém nos magoa ou nos ofende. Às vezes o impulso é querer responder na mesma moeda. Mas será que essa é a melhor atitude, Renato? Pois é, né, Paula? E a Bíblia tem um ensinamento que nos mostra um caminho diferente, que traz paz e sabedoria para o nosso coração. Então vamos ver, vamos ouvir o que ela nos diz? Vamos lá, vamos para a leitura? Amém. Provérbios, capítulo 19. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo. Quanto pior é o servo dominar príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como um rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça os conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que se deseja ver num homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta
zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Amém. E o versículo-chave de hoje é o 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. É verdade. E às vezes a gente a gente quer resolver tudo na hora, né? Revidar as ofensas, responder o mal com o mal. Mas esse provérbio diz que a verdadeira sabedoria está em saber ser paciente e muitas vezes simplesmente ignorar as ofensas. Ignorar a ofensa não é fácil, não. Principalmente quando alguém fala algo que dói, magoa, ou quando somos injustiçados. Acho que é pior ainda, né? Mas a Bíblia nos mostra que essa atitude traz glória. Não a glória humana de aparecer, mas a glória de refletir a sabedoria e o caráter de Deus. Isso me lembra uma parábola, né? Que Jesus contou lá em Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo, né? Ai, é linda essa história. O filho perde a parte da herança, né, e vai embora, e gasta tudo, volta arrependido. E o pai, mesmo com tudo que ele fez, né, tudo que o filho fez, ainda recebe ele de braços abertos, cheio de amor e paciência. Duvido que isso aconteceria nos dias de hoje, né? É verdade, né? E o pai ignora as ofensas do filho, né? Ele não ficou guardando mágoa, né? Não humilha ou repreende duramente. O pai mostra aí, né, que ele tem paciência e amor. Isso mostra como Deus quer que a gente também seja paciente com as pessoas. E a paciência não é sinal de fraqueza, não. É uma força enorme. Controlar o impulso de responder com raiva ou mágoa mostra sabedoria e autocontrole. E Deus valoriza muito isso. Isso tá ligado também à nossa paz interior, né? Que quando a gente guarda mágoa, fica pesado, o coração fica ferido. Mas quando a gente escolhe deixar para lá, a gente protege a nossa paz e mantém a comunhão com Deus. Sim. Imagina que você está num lugar e alguém fala algo que te deixa chateado. Você pode explodir e começar uma briga. Ou pode respirar fundo e pensar no que a Bíblia fala e escolher deixar para lá. E isso vai evitar um problema ainda maior. E vai mostrar que você tem maturidade. É verdade. E muitas das vezes a gente nem sabe, né, o que a outra pessoa tá passando, né? E aí responder com raiva pode só piorar a situação, né, Paula? Sim, o Renato aprendeu uma coisa com o pai dele. Que quando a mulher tá brava, o que tem que fazer? A mulher tá brava em casa, o que tem que fazer? Sair andando? Ir embora? Tem que sair andando, isso é verdade. E quando o homem tá bravo, né? A mulher teria que ter a mesma paciência e prudência, né? Né? Mas geralmente a mulher quer continuar a discussão e o homem, né, tem que ter essa sabedoria, principalmente nos dias que a mulher sabe, né? Aqueles dias que a gente não consegue se segurar muito. Precisa de paciência e prudência. Um dos dois tem que parar a discussão, né? Um conselho bom para os homens aí, ó. Quando a Paula tá muito nervosa e ela quer discutir comigo, gente, sabe o que eu faço? Eu falo, dá licença. Aí eu vou e deito, né? Eu fico longe dela. Por quê? Porque eu sei que ela tá nervosa e se eu rebater na mesma intensidade, vai dar uma briga feia. Então eu falo, dá licença, deixa eu deitar. Aí eu deito um pouquinho, depois eu volto e a gente conversa e tudo se resolve. Sim. E muita gente pode estar pensando agora, mas não tá certo levar desaforo para casa. Por isso muita gente fica doente, fica guardando as coisas no coração, sofrendo calado, não fala nada, não se impõe, deixa os outros fazer o que quer. Ah, esse conselho é de Salomão, me desculpe, eu não vou praticar não.
Ainda mais se eu perceber que foi uma injustiça. Ah, eu é que não vou ficar quieta. Muita gente pensa assim, né? Mas é aí que está o segredo. Esse versículo mostra que a sabedoria tem muito a ver com paciência, esperar o tempo certo e não agir por impulso. E ignorar as ofensas, né? E isso não significa que, assim, vou fingir, né, que não senti nada, né? Mas é escolher não alimentar o rancor e não se deixar dominar pela raiva. Jesus, com sua paciência e amor, nos deu o maior exemplo disso. Ele mesmo foi ofendido, maltratado, mas não revidou, mostrando que a sua sabedoria, mostrando que o amor sempre vence. É claro que você pode até estar pensando, mas eu não sou Jesus, eu não consigo me controlar. Mas para isso, Deus é três em um. Ele é o Pai, o Filho, Jesus, e o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está à nossa disposição. Basta pedirmos para ele habitar em nós. E Paulo, né, em sua carta enviada aos Gálatas, né, no capítulo 5 e o versículo 22, nos explica, né, o fruto do Espírito, né, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se buscarmos o Espírito Santo de Deus, recebemos o seu fruto. E com ele vem o domínio próprio, está escrito aí, né? Domínio próprio. De que tanto precisamos, né? Para deixar as coisas para lá, né? Para não ficar entrando em briga desnecessária, em discussão. E esse é um convite, né? Para a gente crescer espiritualmente, sermos pessoas que buscam a paz, mesmo quando enfrenta conflitos. Sim, e não significa que deixando para lá nós vamos sofrer calados. Significa que a nossa certeza é de quem nós somos é tão grande que isso não vai nos afetar. E depois, quando a ira passar, tudo pode ser resolvido da melhor forma, sem o perigo das coisas piorarem e as pessoas se machucarem ainda mais na hora da raiva. É verdade, né? Então fica aí para a gente pensar um pouquinho, né? Para a reflexão, então, né? Já que a gente falou que é bom a gente pensar, né? Então a pergunta de hoje é a seguinte: você tem conseguido ignorar as ofensas? Ou tudo ainda te tira do sério? Né? Pense o que vale mais: ter razão e alimentar uma discussão, ou preservar sua paz e sua comunhão com Deus? Será que vale mesmo a pena perder a paz por algo que daqui a pouco ninguém vai lembrar mais? Então, refletir sobre isso pode mudar a forma como você lida com os conflitos do dia a dia. Sim, ótima reflexão. E o desafio de hoje é bem direto. Na verdade, esse desafio aqui não vai ser de hoje, né? É de todos os dias que alguém te ofender ou te tirar a paz. Quando isso acontecer, respire fundo. Não revide. Ore por essa pessoa e escolha deixar para lá. Depois, se for preciso, resolva a situação com calma, com sabedoria. Mas lembre-se, o domínio próprio é fruto do Espírito, então peça ajuda de Deus nessa hora. É hora de reagir diferente. Dia de mostrar que sabedoria está em não se deixar dominar pela raiva. Amém? Bem, eu posso só contar um fato que aconteceu, né, lá onde eu trabalho? Claro. Teve um rapaz, né, que na hora da raiva ele deu um soco na parede e acabou quebrando o dedo. Né? Isso aconteceu quando eu estava de férias ainda. E quando eu voltei, né, eu perguntei para ele, falei assim: "E aí, né? O que aconteceu?" Ele falou: "Ah, eu estava com raiva e dei um soco na pilastra. E aí quebrou meu dedo." E eu perguntei para ele: "E aí, mas resolveu o seu problema?" E ele falou assim: "Pior que não." Eu falei: "Tá vendo?
Aí eu dei um conselho para ele, falei, ó, quando acontecer isso, quando você ficar com raiva, tenta pensar, respira fundo, né? Se você conseguir pensar 10 segundos que seja, você não vai fazer besteira, né? E ele falou, nossa tio, você é muito bacana, você é muito da hora, né? Então, graças a Deus, né? A gente procura ter sabedoria, né? No dia a dia e também para aconselhar as pessoas, né? Principalmente adolescente, né? Graças a Deus, Deus tem dado esse ministério pra gente, esse dom, né? E nós temos feito, eu acredito que da melhor maneira possível. Amém. Então vamos orar. Como eu sempre falo, se você puder orar conosco agora, se não puder, em outro momento. Mas é muito importante esse momento a gente ter com Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos ensina e transforma o nosso jeito de viver. Nos ajude a ter paciência, a ignorar as ofensas, a não guardar mágoas no coração. Nos dá sabedoria para escolher o silêncio no tempo certo e força para agir com domínio próprio. Espírito Santo, habita em nós. Queremos te refletir, mesmo nos momentos difíceis. Em nome de Jesus. Amém. Que episódio, hein? Sim. E se essa palavra falou com você, compartilha com alguém que você ama e precisa ouvir isso. Amém. E, gente, desculpa, mas hoje tá passando muito carro, até avião passou, passa moto, passa tudo aqui. Nós não temos um estúdio de gravação, né? Então, vocês vão ouvindo um pouquinho aqui do trânsito de Várzea Paulista. E não se esqueça, gente, a verdadeira força está em escolher a paz. É verdade. E a gente se vê no próximo episódio, né? Do nosso desafio Provérbios 31 Dias de Sabedoria. Até amanhã. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Tchau, Amém. tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por ouvir o podcast. 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 Muito obrigado, podcast, Muito obrigado. por ouvir ao podcast.